Amém. Junto à cruz há lugar para ti. Glória a Deus. Depois de ouvirmos uma canção como esta, nós agora vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Porque junto à cruz há lugar para ti. Presbítero Alberdan. Glória a Deus. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, para nós é um motivo de alegria, de gratidão da parte de Deus, estar numa noite como esta, adorando e bendizendo o nome daquele que é, que era e que há de vir. Ao nome de Jesus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém. Queridos, queremos também agradecer nesta noite a escala do nosso pastor e a confiança a nós dada para trazer uma palavra da parte de Deus nesta noite aos nossos corações. Creio eu nesta noite que Jesus vai continuar falando com cada um de nós. Quantos creem que Jesus está falando desde o início do culto? Aleluia! Jesus, Ele está falando conosco. Percebi que desde o princípio dos cânticos congregacionais, eu ouvi pelo menos 4 louvores que falam acerca do assunto que queremos trazer nesta noite, ao qual Deus colocou em nosso coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Diga amém. Continue orando como você está, para que o Senhor esteja com a porta da palavra aberta nesta noite e fale e continue falando ao coração de cada um de nós. Queridos, eu entendo que a mensagem da vinda de Jesus é uma das mensagens principais da Bíblia Sagrada. Junto com a mensagem da cruz, essa mensagem faz parte deste bojo de doutrinas e ensinamentos que Jesus deixou para os discípulos e a nós também. A vinda do Senhor, meus amados irmãos, é uma realidade. E queremos nesta noite enfocar de que a vinda do Senhor, ela está muito perto de acontecer. Observamos aqueles que são leitores da palavra de Deus e têm um discernimento das coisas que se sucedem numa visão global, percebemos que os acontecimentos convergem para que esse episódio, esse grande acontecimento, ele venha tomar forma nesta terra.
que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, há cerca de 2.500 citações na Bíblia sobre a vinda de Jesus. 2.182 vezes com sedições proféticas no Antigo Testamento. E 318 com citações no Novo Testamento. 3 livros apenas não falam sobre a vinda de Jesus, que é a carta a Filemão e 2 epístolas de João. Mas a Bíblia, meus irmãos, está repleta de mensagens que falam sobre a vinda de Jesus. Meus queridos, sabendo disso, entendemos que uma das realidades sobre a vinda de Jesus chama-se arrebatamento. Nós que estamos aqui nesta noite como igreja de Deus, que já recebemos a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, que andamos em seus caminhos, estamos aguardando o grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja. Diga amém por isso. Quando Jesus começa, ou seja, quando Jesus termina um assunto com os fariseus e escribas, no capítulo 23 de Mateus, no capítulo 24, Jesus começa a falar sobre o fim de todas as coisas. E Jesus ensina aos discípulos no Monte das Oliveiras sobre sinais que aconteceriam antes da sua vinda. E queridos, queremos nesta noite dizer aos irmãos que os sinais preditos por Jesus em sua palavra, todos os sinais já têm se cumprido sobre a face da terra. Diga amém. Porque os sinais que estão elencados aqui no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala sobre falsos Cristo, o surgimento de falsos Cristo, quando Jesus fala sobre guerras, rumores de guerras, se levantariam nações contra nações, reino contra reinos, e fala de fomes, e é importante ressaltar que ele fala de fomes no plural, porque no contexto histórico, irmãos, tanto a palavra fomes como pestes, Jesus coloca de forma pluralizada, porque esses tipos de coisas vêm acontecendo frequentemente desde a história da humanidade. Fomes que assolam as nações. Irmãos, e fazendo um breve levantamento estatístico, observamos que a ONU já diz, em um dos seus relatórios globais, que a cada 5 ou 6 segundos, uma criança morre de fome na face da terra. Irmãos, isto é muito sério, mas Jesus falou sobre fomes, Jesus falou sobre pestes. Os irmãos sabem que tem se multiplicado os tipos de enfermidades, os tipos de doenças que assolam a terra. Por que não falar nesta noite de uma peste negra que varreu a Idade Média, uma doença terrível que dizimou milhares de pessoas? Por que não falar de outras endemias e epidemias que surgiram durante a história da humanidade? Por exemplo, o vírus da ebola, que dizimou milhares de pessoas em África. O surgimento na década de 70 do vírus da AIDS, que dizimou e continua dizimando pessoas. Pandemias têm acontecido, nós saímos de um agora há pouco. Mas, irmãos, estes sinais notórios estão aí e são sinais indicativos de que Jesus está muito perto de voltar para buscar a sua igreja. Queridos, atentando para isso, eu disse aos irmãos que a vinda de Jesus está prestes a ocorrer. E entendemos que uma das realidades desta segunda vinda de Jesus, como disse, chama-se arrebatamento da igreja. Você, amado ouvinte, nesta noite, tem a oportunidade de ouvir uma mensagem como esta, de que esta igreja que está militando pela fé nesta terra, está preparada para este grande acontecimento, aonde a palavra diz que Jesus virá nos buscar. Quem acredita na vinda de Jesus, levanta a sua mão assim. Jesus vem nos buscar. E a palavra que o apóstolo Paulo usa para arrebatamento, a palavra grega raptus,
indica velocidade, porque esta palavra arrebatamento significa arrancar com velocidade. Para os irmãos entenderem a questão do arrebatamento, Paulo, quando fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo fala em uma fração de momento, usando o tempo, ele disse em um momento, num abrir e fechar de olhos, o arrebatamento da igreja virá numa velocidade, meus amados irmãos, tremenda. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que pessoas que escarnecem desta verdade, pessoas que não acreditam nesta realidade, hoje você tem a oportunidade que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para aplicar ao seu coração a certeza na palavra que está sendo ministrada nesta noite. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. E eu vou repetir: Jesus vem. Aleluia. E se ele vem para cumprir uma promessa. No capítulo 14 de João, a Bíblia diz que Jesus, conversando ou instruindo os seus discípulos em seus últimos momentos, Jesus disse no capítulo 14: não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar lugar. E Jesus disse assim, olha, e quando eu for, aleluia, virei outra vez, e vos levareis, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, ouvinte da palavra de Deus, nunca, nenhuma palavra que saiu dos lábios santos de Jesus caiu por terra. Se Jesus disse, ele vai cumprir. Olhe para seu irmão e diga aí: Jesus vem. A mensagem desta noite é: Jesus vem. Aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor para sempre. E observando isso, meus amados irmãos, essa realidade, se os irmãos puderem abrir a Bíblia comigo, na primeira epístola ou carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, bem conhecido dos irmãos, diz a palavra de Deus, no capítulo 4, versículo de número 13, Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha que coisa linda, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Você crê nisso? Você se lembra que quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, leva os seus discípulos a um lugar chamado Betânia, a um monte, e a Bíblia diz que Jesus vai sendo assunto aos seus olhos. Jesus vai subindo, vai ascendendo, e a Bíblia diz que uma nuvem cobre. E quando isso acontece, dois varões vestidos de branco aparecem no meio do povo. E os galileus, diz a palavra, estavam olhando para cima. E os dois varões disseram: varões galileus, porque vós estáis olhando para cima, este Jesus, que vós vistes ser assunto aos céus, ele voltará assim como vós viste ir. Irmãos, olha o que Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe qual é o segredo desse texto? Morrer em Cristo. Veja que esperança.
quando se vive uma vida pautada na palavra de Deus, e a gente aguarda a vinda de Jesus, se nós partirmos antes do arrebatamento, a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar, e em corpos gloriosos. Depois os que ficarem vivos serão transformados, e subiremos, e subiremos, e subiremos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. Desde quinta-feira essa mensagem não sai do meu coração. Quando eu estava lendo a Bíblia ontem, o Espírito Santo me impactou, aleluia, com essa mensagem. Eu comecei a sentir a graça de Deus dentro da minha casa e comecei a chorar e dizer: Jesus, me ajude a chegar. Aleluia. Quando eu vim a caminho ao púlpito, o evangelista cantou o hino 469 da harpa cristã. O Espírito Santo falou forte ao meu coração e disse: aleluia, Jesus está voltando. Morador de aldeia, nesta noite tens o privilégio de ouvir esta mensagem e se juntar a esta igreja que está esperando este acontecimento. E eu quero abrir um parênteses aqui nesta mensagem: não perca tempo com este mundo. O sistema de coisas que regem este mundo empurram o homem para longe de Deus. Aleluia. A agenda global, meus amados irmãos, já estão retirando o nome de Deus de seus países, da internet, das escolas. Mas nós viemos proclamar nesta noite que Jesus, Ele vai voltar para buscar um povo redimido, lavado no sangue do Cordeiro. O céu é real, irmãos. Aleluia! É tempo de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. É tempo de estarmos prontos. Aleluia. Quando será, irmãos, o arrebatamento? Não sei, ninguém sabe, só o Pai. Aleluia. Existe um grupo religioso que programou a vinda de Jesus para o ano de 1914. Você sabe o que aconteceu em 1914? Estourou a primeira grande guerra mundial. Outro grupo disse que Jesus viria, não veio. Estabeleceram outra data, não veio. Sabe por quê? Porque ninguém sabe. Aqui na terra, ninguém sabe. Jesus disse que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, só guardava a casa naquele momento que o ladrão iria vir. Mas quando Jesus fala na vigilância, é para nós estarmos preparados para o arrebatamento. Você está esperando Jesus quando? Estou esperando Jesus agora. A trombeta de Deus pode tocar agora. Querido ouvinte da palavra de Deus, veja que privilégio. Se você aceitar Jesus hoje e a trombeta tocar, você já sobe. Se você abraçar o evangelho hoje, tu já escapas da condenação eterna. O escritor aos Hebreus disse no capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não deixe que ninguém vos engane.
Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos pregadores, falsas religiões, dizendo que você morre, depois teu espírito volta, morre e volta. É mentira de Satanás. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quando o homem morre, o pregador Salomão disse que o corpo volta para o pó, mas o espírito, ele volta para Deus, que o deu. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Uma parte material que é formada por elementos da terra e uma parte imaterial, alma e espírito. A nossa alma é responsável pelas emoções. O nosso espírito é responsável pela conexão com Deus, com o nosso espírito com o Espírito Santo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Um dia alguém foi me ensinar as Escrituras. Eu era muito jovem, estava procurando Jesus, como que Jesus estivesse longe de mim. Aí fui estudar a Bíblia com essa pessoa. Ela olhou para mim e disse: olha, nós somos como uma TV. Quando a gente desliga a TV, acabou tudo. Eu disse: querido, eu estou lendo a Bíblia em casa. E Paulo disse à igreja de Tessalônica: e todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Eu disse: querido, a parte imaterial não morre. Deus vai requerer. Agora só que tem um mistério no arrebatamento. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis. Eita, vieste para esta cruzada com uma enfermidade. Tu podes até morrer por causa dessa enfermidade, mas lá essa enfermidade não entra. Lá a tua luta não entra. Lá a tua prova não entra. Lá a tua angústia não entra. Mas lá a tua riqueza também não entra. Não entra, porque é corruptível. É corruptível. É corruptível. É corruptível. É corruptível. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Os irmãos lembram quando Jesus ressuscitou? Que Jesus estava na beira da praia e os discípulos pescando. E Jesus grita da orla para dentro e diz assim: tem comida aí? Eles disseram: não pescamos nada. Aí não tem não, mas aqui tem. Venham para cá. Já tinha pão e peixe ali. Aleluia. Aí um dos discípulos disseram a Jesus, disse aos seus irmãos: eu não acredito. Ainda que eu veja, eu não acredito. Aí certo dia estavam eles reunidos. Jesus entra por dentro da parede. Corpo glorioso. Jesus entra. Olha para Tomé. Tomé, sou eu, Tomé. Tu disseste que nem se me visse acreditava. Vem aqui. Toca aqui, Tomé. Isso aqui não é espírito não, Tomé. É corpo glorioso, mas pode ser tocado. Aleluia. Aleluia. Tu vais receber um corpo. Um corpo incorruptível. Tu vais receber um corpo livre de dores, livre de enfermidades, livre de passar aquela angústia que tu tens sentido. Isso vai passar. Quando a trombeta tocar, irmãos, que o raptus acontecer, aleluia, nós vamos nos encontrar nos ares com o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz que é nas nuvens. O mundo nesta primeira realidade não vai ver. A igreja vai desaparecer desta terra. As pessoas vão dar conta do desaparecimento de muitas pessoas, vizinhos, pessoas trabalhando, pessoas monitorando máquinas.
vai desaparecer. Jesus disse: assim como o relâmpago se mostra no Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será rápido, aleluia, no momento, e a gente já vai estar diante do Senhor com os remidos, ressurretos nos ares, aonde nós vamos ser galardoados, aleluia, vai ter galardão para a tua obra. Sabe aquele dia que tu oraste e disseste: Senhor, não vale a pena fazer isso, não vale a pena fazer aquilo, eu estou me desgastando. Ei, nesta noite, pela palavra de Deus eu te digo: a recompensa para você, para o teu trabalho. Aleluia. Jesus está voltando. Ninguém sabe. Na parábola das 10 virgens, Jesus fala, irmãos, da vigilância, para estarmos atentos. O que eu acho interessante na parábola é que o noivo veio perto da meia-noite. Irmãos, e o que eu acho linda a forma figurada que a Bíblia trabalha, esta meia-noite. E interessante é que, quando João Batista dava testemunho de Jesus, ele diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. As pessoas que não conhecem, não receberam Jesus, não vivem a palavra, anda nas trevas. E o interessante é que os amantes das trevas, às vezes eles ficam com raiva da igreja, porque a igreja proclama a palavra que cura, que salva, que transforma, que prepara o homem, que leva para o céu, e eles não acreditam que Jesus pode fazer isso. E às vezes, quando Deus está trabalhando numa vida, o Espírito Santo está convencendo uma pessoa, o diabo usa alguém para dizer: isso não vale a pena não, rapaz, esse negócio de crente. Mas nesta noite, como disse o nosso pastor no começo do culto, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Na parábola do rico, aquele homem rico, ele teve uma colheita muito grande, derrubou os galpões, fez um celeiro maior. E quando ele viu a colheita, ele disse a seguinte expressão: come, bebe e folga a minha alma, tens muito a sobejar. Aí houve um clamor, que diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus quer salvar aqui nesta noite. Jesus quer curar aqui nesta noite. Jesus quer batizar aqui nesta noite. Mas a mensagem é: Ele está voltando. E nesta realidade do arrebatamento da igreja, irmãos, como já disse aos irmãos, quando ninguém sabe como será, será num momento, como já disse, será num momento. Fique apercebido, porque quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de conserto. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, quando o soar da trombeta tocar, não vai dar mais tempo para correr, procurando a igreja. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. É uma realidade. Jesus vem e arrebata a sua igreja. Quem ficar, passará no período da grande tribulação, aonde o anticristo
o falso profeta, irão estar regendo esse sistema na grande tribulação. Se ficares para a grande tribulação, sofrerás penas, sofrerás açoites terríveis. Mas eu quero fazer uma pergunta, e não é retórica: quantos estão aguardando a vinda de Jesus e estão preparados para o soar da trombeta? Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia! É interessante que quando essa igreja sair, que começar este período de grande tribulação na terra, Jesus disse: se esses dias não fossem abreviados, os homens não resistiriam, mas os dias serão abreviados, e essa segunda fase chamada revelação acontecerá, onde a Bíblia diz que todo olho o verá. Aleluia! Na fase do arrebatamento, Jesus tira a igreja. Na revelação, Jesus vem com a igreja. E Jesus vem com a igreja para estabelecer o seu reino milenial. Aleluia! Glória a Deus! E se você é da campanha evangelizadora, deixa Deus te usar a partir de agora. Se tiver uma pessoa do teu lado que não é crente e está entendendo a mensagem de que Jesus está voltando, de que Jesus breve virá para buscar um povo, diga a esta pessoa que ele precisa fazer parte deste povo. E para fazer parte deste povo, o primeiro passo é aceitar a Jesus, professando Ele aqui nesta noite como Salvador e Senhor da sua vida.